Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola do Tecladista Crente. Aqui nesse programa, eu ensino tecladistas evangélicos a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido. Meu nome é Márcio Oliveira e o tema do episódio de hoje é: esse acorde ajuda qualquer tecladista evangélico a reharmonizar os hinos de um jeito avançado. Se você toca os hinos na igreja lá, você é o tecladista da igreja, e você está cansado já de tocar aqueles hinos que você toca sempre do mesmo jeito, toda semana, ou vira e mexe você toca aqueles hinos sempre do mesmo jeito, e você já está sempre cansado, hoje eu vou te ajudar com essa parada. Imagine você tocando Grande ao Senhor, por exemplo. Ele é na tonalidade de Lá maior. Então você faz aqui um Lá maior, depois um Ré maior, Lá maior, Ré maior. Então tá aqui, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você toca os hinos lá e você fala: pô, Márcio, dá pra poder arrumar esse hino? Dá pra poder melhorar a sonoridade desse hino? Imagina você tocando Grande ao Senhor assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Viu como fica legal, gente? No lugar do Ré maior, eu usei esse acorde aqui, ó. É o Senhor e muito digno de louvor. Legal, né, gente? Ou então, imagina que você vai tocar lá, tipo, Todavia me alegrarei, aqui, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Viu como fica legal esse acorde? Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Viu, gente, como fica bem legal? Esse acorde você consegue reharmonizar uma série de hinos com ele e ele traz uma sonoridade muito legal. Aí você deve estar se perguntando: pô, Márcio, que acorde tão legal é esse que consegue fazer com que eu reharmonize os hinos lá na igreja, lá, os hinos que eu já toco, que pode trazer uma sonoridade tão legal? E quanto é que você viu que ele traz uma sonoridade bem legal? Ele dá uma reharmonizada, dá uma repaginada no hino, que ele fica com uma sonoridade muito legal. Esse acorde é chamado de acorde de quarto grau menor 6. É um acorde de quarto grau, certo? Ele é menor e ele tem a adição de uma sexta. Os acordes menores que a gente usa, geralmente, eles são um acorde com a sétima menor. Tipo, Fá sustenido menor com sétima, Lá menor com sétima, Dó menor com sétima, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima. A maioria dos acordes menores que a gente usa, geralmente são acordes menores com a sétima. Sétima menor, certo, gente? Mas esse acorde de quarto grau menor 6, ele tira o sétimo grau, o sétimo grau ele sai e dá lugar ao sexto grau. Por exemplo, no acorde de Lá menor com sétima, o sétimo grau do Lá seria o Sol. Então a gente vai tirar esse Sol aqui, que é o sétimo grau menor, e vai dar lugar a esse acorde aqui, essa nota aqui, ó, ao sexto grau. Pensando em Dó, a gente tem um Dó menor com sétima. A gente vai tirar esse Dó menor com sétima, tá bom? A gente vai tirar a sétima do Dó menor e vai transformar essa sétima, diminuir meio tom abaixo e vai se transformar numa sexta. Se fosse pensando aqui em Fá sustenido menor com sétima, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar a sétima menor e vou diminuir meio tom, que vai dar lugar à sexta, Fá sustenido menor com sexta. Então esse é o acorde chamado de quarto grau menor 6. Muitos tecladistas evangélicos, eles confundem de onde que vem o acorde de quarto grau menor 6. Ou às vezes eles confundem, ou às vezes eles não sabem de onde que vem, de onde veio o acorde de quarto grau menor 6. Como, por exemplo, a gente toca um hino maior com ele, igual eu toquei aqui o acorde de Lá maior, na tonalidade de Lá maior, e toquei o Grande ao Senhor, um acorde de Ré menor 6. Ré menor 6. Ou eu toquei aqui o Eu tenho um Deus, qual é o nome desse hino aqui? Todavia me alegrarei. Eu toquei esse Todavia me alegrarei, Dó sustenido maior, mas eu usei um acorde de Fá sustenido menor com sexta para poder tocar esse hino. E muitos tecladistas imaginam que esse acorde ele faz parte do campo harmônico maior. Mas não, gente. Eu quero te dizer que o acorde de quarto grau menor 6, ele não faz parte do campo harmônico maior. Apesar da gente estar usando ele para tocar um hino maior, ele não faz parte do campo harmônico maior. Ele deriva, ele veio do campo harmônico menor, ele é pego emprestado. Um tecladista evangélico ele precisa saber que
todo acorde de quarto grau menor 6, ele é pego emprestado de um campo harmônico menor. Ele não faz parte do campo harmônico maior. Você pode até tocar um hino maior e no meio do hino maior você coloca um acorde de quarto grau menor 6, igual eu dei o exemplo aqui. Mas é importante que você saiba que ele não vem desse campo harmônico. Você está usando, mas ele não faz parte desse campo harmônico. O acorde de quarto grau menor 6, ele deriva, ele vem emprestado do campo harmônico menor. Aí um tecladista evangélico pode estar se perguntando, pô, Márcio, como é que eu posso usar um acorde menor para poder tocar um hino na tonalidade maior, num campo harmônico maior? Eu sempre fiquei sabendo, as pessoas sempre me disseram que para eu poder tocar um hino na tonalidade menor, eu tenho que usar os acordes do campo harmônico menor. Para eu poder tocar um hino no campo harmônico maior, eu tenho que usar os acordes do campo harmônico maior. E essa parada é fixo. A música menor, o hino menor, acorde menor. Hino maior, acorde maior, campo harmônico maior. Como é que você vem e me diz que eu posso usar um acorde de quarto grau menor 6 para poder tocar um hino na tonalidade maior? Esse acorde ele faz parte do campo harmônico menor. Como é que eu vou usar ele para tocar um hino na tonalidade maior? Por que que isso acontece, gente? Qual que é o motivo disso acontecer? No momento que a gente usa um acorde do campo harmônico menor para poder tocar um hino na tonalidade maior, ou vice-versa, quando eu uso um acorde do campo harmônico maior para poder tocar um hino na tonalidade menor, nesse momento nós estamos pensando em harmonia modal. Márcio, o que é isso, harmonia modal? Para eu poder te explicar o que é harmonia modal, você precisa primeiro saber que existem dois tipos de harmonia. O primeiro tipo de harmonia é a harmonia modal. E o segundo tipo de harmonia é a harmonia tonal. Qual que é a diferença de harmonia modal para harmonia tonal? O que um tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido precisa saber? Por que ele precisa saber essa diferença entre a harmonia tonal e a harmonia modal? É mais ou menos assim, ó. Harmonia tonal, que é o que a gente usa, que é a harmonia que a gente mais conhece, que a gente toca os hinos. Por exemplo, vou tocar um hino na tonalidade de Lá maior. O tom, tonalidade deriva de tom. O tom é Lá maior. Então eu tenho os acordes do campo harmônico de Lá maior, da tonalidade de Lá maior. Certo, galera? Isso é a tonalidade de Lá maior, os acordes da tonalidade ou do campo harmônico de Lá maior. Agora, quando eu vou tocar um hino na tonalidade de Lá menor, são outros acordes totalmente diferentes. Não é isso, gente? Eu estou pensando na tonalidade de Lá menor. São duas tonalidades, a tonalidade de Lá maior e a tonalidade de Lá menor. Mas também existe o modo. O que é o modo? O modo é a nota que vai dar o nome àqueles dois campos harmônicos. Tipo, imagina que a gente está tocando na tonalidade de Lá maior. Qual que é a nota principal? É Lá. O modo é Lá. E Lá menor, qual que é o modo? É Lá. O modo é a nota que vai dar o nome. Eu vou dar um exemplo para você de um pai, por exemplo. Um pai tem dois filhos. Abraão é um pai, certo? Ele é um modo. Abraão, vamos pensar que Abraão seja Lá, tá bom? E ele teve dois filhos. Um filho foi Ismael e o segundo filho foi Isaque. Um filho, por exemplo, Ismael, é um filho menor. Ele tem a característica menor, por exemplo, melhor dizendo. E ele formou uma família com a característica menor, com uma sonoridade menor. Um campo harmônico, melhor dizendo, né? E Isaac é um filho que ele tem uma característica maior. E ele formou uma família com a característica maior. Essa família seria o campo harmônico maior, certo? Só que essas duas famílias, tanto a família de Ismael quanto a família de Isaac, elas derivam de uma família. De onde? Derivam de Lá, que seria Abraão. Então do Lá ele derivou um acorde maior, Lá maior, e do Lá também derivou o acorde de Lá menor. A nota, o nome Lá, derivou dois tipos de acordes, um acorde maior e um acorde menor. E esses acordes formaram a sua família. Então é mais ou menos isso. Abraão é o pai, é a nota Lá, que teve origem, deu dois filhos, que originou dois filhos, um Lá menor e um Lá maior. Cada um desses dois formou a sua família, que seja o seu campo harmônico. Quando eu penso em harmonia tonal, eu só posso tocar uma música na tonalidade de Lá maior com os acordes de Lá maior. Eu só posso tocar uma música na tonalidade de Lá menor com os acordes da família de Lá menor, com o campo harmônico de Lá menor. Mas, no momento que eu elimino a harmonia tonal, não importa para mim se é tom de Lá maior ou se é tom de Lá menor. Tudo deriva da nota principal, do modo principal, que é o quê? Modo Lá, a nota é Lá. Vocês entenderam? Então é mais ou menos isso. O modo
certo? É a nota que dá origem. Essa nota deu origem a 2 acordes, um acorde maior e um acorde menor. Cada um desses acordes formou a sua família, o seu campo harmônico. Quando eu penso em tonalidade, eu vou tocar hino na tonalidade de Lá maior com os acordes de Lá maior. Vou tocar hinos na tonalidade de Lá menor com os acordes do campo harmônico de Lá menor. A partir do momento que eu paro de pensar em harmonia tonal, tipo tom de Lá maior, tom de Lá menor, eu começo a pensar em harmonia modal. Qual que é o modo? O modo é Lá, é a nota é Lá. Então, a partir disso, para mim não importa se eu vou usar um acorde do campo harmônico de Lá maior ou do Lá menor ou invertido. Eu vou usar os acordes porque tudo deriva do mesmo Lá. Vocês entenderam, gente? Essa é a diferença entre a harmonia modal, que é o modo, é a nota que dá o nome, e tonal, que são as tonalidades. Tanto faz tonalidade de Lá maior ou tonalidade de Lá menor. Certo, galera? É importante que o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado entenda esse conceito para que ele não fique preso. Porque a partir do momento que ele entende isso, o mundo se abre. Ele começa a ver, pô, então quer dizer que eu não preciso ficar preso a esse meu mundo aqui. O campo harmônico menor, somente acordes menores. Campo harmônico maior, somente acordes maiores. Não, na realidade não é isso. O mundo se expande. A partir desse momento você não vai ter mais somente 7 acordes. Você vai ter 14 acordes para você poder tocar uma música que seja em Lá. Por quê? Você vai usar acordes do campo harmônico de Lá menor e acordes do campo harmônico de Lá maior. Então essa é a diferença entre a harmonia modal e a harmonia tonal, certo, galera? Aí o tecladista evangélico tá pensando assim, pô, Márcio, mas eu aprendi a vida inteira que se eu for tocar um hino na tonalidade maior, eu tenho que usar os acordes do campo harmônico maior. Se eu for tocar um hino na tonalidade menor, eu tenho que usar os acordes do campo harmônico da tonalidade menor. Aí vem você e me diz que se eu estiver tocando um hino na tonalidade de Lá maior, eu posso usar um Ré menor, que faz parte do campo harmônico de Lá menor. Como assim? Eu não estou entendendo. Por que que eu posso usar? É importante que um tecladista evangélico ele entenda que quando você pega um acorde menor para poder tocar um hino na tonalidade maior, ou vice-versa, quando você pega um acorde maior para poder tocar um hino na tonalidade menor, esse acorde que está sendo pego emprestado, galera, é chamado de acorde de empréstimo modal. Ele foi pego emprestado, certo? Através do modo. Ou seja, é um acorde menor que eu uso para poder tocar um hino maior. É um acorde maior que eu uso para poder tocar um hino menor. Tipo assim, a partir do momento que eu penso em modo, penso em Lá, não importa se seja Lá maior ou Lá menor. Eu posso pegar acordes emprestados desses dois campos harmônicos e usar sem problema nenhum. Porque a partir desse momento eu não estou mais pensando em tonalidade. Eu estou pensando em modo. Então é por isso que esse acorde ele pode ser usado emprestado. Eu posso pegar um acorde emprestado desse tom menor para usar nesse tom maior, ou vice-versa. É por esse motivo que se você é tecladista evangélico, você precisa saber. Quando eu penso em modo, eu não fico mais preso aos 7 acordes de um tom e 7 acordes de outro tom. Eu posso usar qualquer um desses 14 acordes para poder tocar uma música, para poder tocar um hino que esteja em Lá. Não importa se seja Lá maior ou se seja Lá menor. É importante que o tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele entenda. Quando aparece esse tipo de acorde, esse acorde foi pego emprestado de uma tonalidade diferente por conta do modo. Tá bom, gente? Agora, por que um tecladista evangélico ele tem a necessidade de conhecer o acorde de quarto grau menor 6. Por que ele precisa saber? O que é importante ele conhecer esse acorde? Porque esse é um acorde que ele é usado em muitos hinos. Se você for tocar o Casa do Pai Aline Barros, por exemplo, na introdução ele está fazendo um acorde de primeiro grau, que seria um Sol maior, depois um quarto grau menor 6. Ele está aqui, ó. Na introdução ele já está fazendo esse acorde. Um outro exemplo de quando esse acorde é usado, do quarto grau menor 6 é usado, é, por exemplo, no hino da Vitória da Cassiane. Ele começa no... É importante você conhecer esse acorde, que você não somente você vai tocar um monte de hino que já tem ele na composição, como você também pode reharmonizar um monte de hino. Como eu dei o exemplo aqui do hino do Grande é o Senhor. Grande é o Senhor era Lá maior, depois o Ré maior. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você conhece o hino com o Ré maior aqui, ó. É o que está no nosso ouvido, é o que a gente está acostumado. Quando você usa o acorde de quarto grau menor 6 aqui, ó, é o Senhor e muito digno de louvor, você dá um choque no seu ouvido.
Você dá um choque na harmonia da música. Porque a harmonia, o seu ouvido está acostumado, o ouvido de quem conhece o hino, está acostumado com o Ré maior. Faz parte do campo harmônico. É o que é natural ao nosso ouvido. Mas quando você usa o outro do campo harmônico menor, dá um choque na harmonia. Igual eu usei no Todavia Me Alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. Você viu? O Todavia Me Alegrarei não é tocado desse jeito, não é essa a harmonia dele. Mas quando você tem o conhecimento, você consegue usar esses acordes para você poder reharmonizar os seus hinos de um jeito avançado. Você entende que o acorde menor 6, ele vai te dar uma possibilidade enorme de você conseguir reharmonizar hinos que você já toca aí, que você já fala, mano, tô cansado de tocar esse hino desse mesmo jeito. Você pode usar esse acorde para você dar um upgrade nos hinos, que vai ouvir e vai falar, pô, cara, tá tocando da hora, os hinos estão ficando com a sonoridade boa. Mas você tá simplesmente usando um acorde, um único acorde dessa sonoridade toda espetacular. Então por isso que é importante, todo tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, ele precisa conhecer o acorde de quarto grau menor 6. Porque além de, primeiro, ele tá na composição de um monte de hinos aí, ó, de um monte de hino ele tá na composição já, ele também você pode usar em lugares que não tem. Jó é na tonalidade de Sol maior, então eu posso usar o acorde de Dó menor 6, que seria o quarto grau menor com sexta, para poder reharmonizar o Jó. Só se liga aqui, ó. Sol maior, né? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abençoa esse Deus e morre. Olha só. Mas não adoro pelo que ele faz. Você viu a sonoridade que o Dó menor 6 me trouxe aqui para um hino normal, Jó, que a gente toca todos os dias na igreja aí. Você viu a possibilidade? Por isso que eu digo, gente, é extremamente importante. Um tecladista evangélico, ele precisa conhecer um acorde de quarto grau menor 6, porque isso vai fazer a diferença nos hinos que ele toca, certo? Ele vai parar, ele vai deixar de tocar o hino aqui, ó, do jeito básico. Jó, como pode? Você vai deixar de tocar o hino do jeito básico e você vai começar a reharmonizar alguns trechos do hino, o que vai trazer uma sonoridade espetacular. Certo, pessoal? É uma sonoridade que você vai gostar, que quem vai estar ouvindo vai gostar, certo? Porque essa sonoridade é demais. Porque o seu ouvido está acostumado assim, ó. Não, ele vai tocar o básico, o campo harmônico. E aí o campo harmônico maior. Quando você vai lá e coloca um acorde do campo harmônico menor, pô, é um estouro. É um fogo de artifício que acontece no meio da música ali. Certo, gente? É um fogo de artifício. Por quê? Porque ele muda aquilo que o seu ouvido está esperando. Por isso que é tão importante um tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, conhecer o acorde de quarto grau menor 6, para ele poder usar nos hinos que já estão na composição, o acorde já está feito na composição ali, já está sendo usado na composição, quanto se ele quiser reharmonizar os hinos que ele já toca. Agora eu vou te falar o maior benefício que um tecladista evangélico tem em conhecer o acorde de quarto grau menor 6. Por exemplo, estou tocando um hino na tonalidade de Dó, o quarto grau menor 6 é o Fá menor 6. Se eu estiver tocando um hino na tonalidade de Lá, o quarto grau menor 6 é o Ré menor 6. Se eu estiver tocando um hino na tonalidade de Sol, por exemplo, o quarto grau menor 6 seria um Dó menor 6. É sempre o quarto grau. Sabe qual que é o maior benefício que um tecladista evangélico tem em conhecer esse acorde de quarto grau menor 6? É que esse acorde vai ajudar ele tirar os hinos, cara. Esse acorde menor 6, ele é um dos acordes que, tipo assim, ó, que você começa a ouvir ele na harmonia, tá tocando o louvor lá, você tá ouvindo, você tá tirando o hino. Cara, não importa, velho, você não precisa nem saber qual que é o tom do hino. Quando ele aparece, ele é um acorde que ele, tipo assim, ele é tão marcante, você tá tocando hino em Dó aqui, ó. Campo harmônico de Dó é isso aqui, ó. Mas quando aparece um acorde assim, ó, olha só, ele tem uma sonoridade menor aqui, ó. Esse acorde de quarto grau menor 6, ele tem uma sonoridade que te deixa meio apreensivo, olha só. Tá vendo, ó? Seu ouvido tá acostumado com isso aqui, na tonalidade de Dó. Quando aparece isso aqui, ó, olha só, ele te deixa meio apreensivo, ele tem uma sonoridade meio apreensiva. Então, se você tá tocando há um tempinho, que você começa a tirar os hinos, que você já conhece esse acorde,
Quando ele toca na música lá, você tá tirando o hino, e ele aparece lá no hino lá, às vezes você não precisa nem estar sentado no teclado, você não conhece o tom do hino, você não sabe nada. Mas na hora que esse acorde aparece, ele tem uma sonoridade tão marcante, ele é um acorde tão marcante que você ouve, você fala, esse acorde aí é o quarto grau menor 6. Isso acontece comigo, isso acontece com muitos dos meus alunos. Quando ele ouve o acorde de quarto grau menor 6, ele já vai de cara, já sabe que acorde é. Ele pode não saber nem a tonalidade, mas ele sabe, não sei nada, mas esse acorde aqui, eu conheço, ele é um quarto grau menor 6, porque a sonoridade dele é muito marcante, o seu ouvido reconhece. O ouvido de qualquer tecladista evangélico que, tipo assim, que já tá tocando há um tempo, que conhece o acorde, ele já reconhece o acorde, tá tocando no hino, mesmo sem ele nem saber o tom. É como se fosse o exemplo de uma mãe que levou seu filho para poder passear ali no parquinho, ali para brincar no parquinho. E ela tá ali, olhando seu filho, brincando, e tem um monte de criança. Se por um momento ela deixa de olhar o filho e tá no meio daquele monte de criança gritando, aquela ruaça, aquela bagunça da molecada, se por acaso o filho dela der um grito mais alto, ela sabe que o filho é o dela. Ela conhece somente pela voz, no meio daquela multidão de criança, ela descobre que o filho é o filho dela. Conhece somente pela voz, é a mesma coisa do acorde de quarto grau menor 6. Quando ele é tocado, cara, não tem como você não conhecer. Você conhece, é como tipo assim, você tá aprendendo um determinado idioma, você tá aprendendo inglês, por exemplo. Você não sabe nada de inglês e você tá assistindo um filme lá em inglês, certo? E por acaso, você não sabe nada, você está só aprendendo. Mas se no meio de um filme lá em inglês, ou mesmo se você não está aprendendo nada, se no meio de um filme em inglês você ouve o cara falar assim, ou a mulher falar assim, love, a gente sabe que love é amor. Porque é uma palavra que é muito comum a gente usar aqui no Brasil. Love, love, my love, não sei o que, love. O cara já sabe que love é amor. Você pode não entender bolhufas de inglês, mas quando você ouve a palavra love, você fala, opa, amor. Não entendi nada, mas aquilo ali eu sei que é amor. É a mesma coisa do filho, que a mãe reconhece a voz. Tá um monte de criança gritando. Se somente ele gritar, se ele gritar no meio daquela criançada, você fala, opa, ali é meu filho. A mãe já sabe o que é o filho dela. É a mesma coisa do acorde de quarto grau menor 6. Quando você tá tirando o hino, você não sabe nada, mas na hora que o acorde de quarto grau menor 6 é tocado lá, você conhece na hora, você sabe que é ele que está rolando. Então por isso que o tecladista evangélico ele precisa conhecer o acorde de quarto grau menor 6, porque ele vai facilitar ele tirar os hinos. Ele vai facilitar e muito, porque quando ele aparecer, pra você, tipo assim, é a mesma coisa que você fala assim, esse hino eu já tá de boa, já sei até que acorde que é. Se você tem um conhecimento mais ou menos, você não precisa nem pegar o instrumento, você já sabe, legal, tá tocando, primeiro grau, segundo grau, qual que é o próximo acorde? Esse aí é o quarto menor 6. Não precisa nem botar a mão, já sei que ele é só de ouvido, meu ouvido já reconhece, por conta da sonoridade dele que é muito marcante. Agora, por que um tecladista evangélico conhecer o acorde de quarto grau menor 6 ajuda ele a tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido? Porque ele vai enxergar um monte de lugares, um monte de possibilidades que ele vai poder usar esse acorde. Ele não vai ficar engessado, ele vai estar tocando o hino ali e ele vai começar a enxergar várias possibilidades. Vou dar o exemplo do Sonda-me, da Aline Barros. É na tonalidade de Dó. E o quarto grau menor 6 seria o quê? O Fá menor 6. Tá aqui, Sonda-me, quebranta-me, transforma. O Fá, vou sair dele um pouco. Quando eu voltar para ele. E usa-me, Senhor, como um farol. Você viu que eu consegui usar aqui, o Fá menor 6? No momento que ele não existia, que ele não tá no hino. E isso serve, galera, para qualquer hino. Vamos dar um exemplo de Os Guerreiros, para ficar mais simples, Os guerreiros se preparam para a grande luta. Você viu que legal, Os guerreiros para... Não tinha isso, esse acorde não existe aqui. Você viu que esse acorde, ele não tá aqui, ele não existe aqui, mas você pode usar ele aqui. Ele pode ser aplicado de diversas formas. Você pode usar o acorde de quarto grau menor sexto em diversos hinos para reharmonizar diversos hinos. Um tecladista evangélico, se ele tiver esse acorde como uma carta na manga aqui, como um zap para aquela galera que joga baralho, cara, ele truca na hora, mano. Ele tipo assim, ele
traz uma sonoridade espetacular para o hino na hora. Não é uma coisa que ele vai ficar pensando muito. Não, o acorde está na mão. Eu estou tocando um hino maior, na hora que aparecer um quarto grau, se ele tiver um espaço, eu consigo colocar ele ali. Vou dar um exemplo aqui num hino na tonalidade de Ré maior. Outro hino da Aline Barros, hoje eu estou só fazendo propaganda para Aline Barros. Tonalidade de Ré maior, tá vendo? Qual que é o quarto grau do campo harmônico de Ré maior? 1, 2, 3, 4 é um Sol. Seria Sol maior, mas a gente vai usar o quê? O Sol menor 6, né? O acorde menor 6. Mestre, eu preciso de um milagre. Olha só quando eu chegar no Sol, o que eu vou fazer? Transforma a minha vida, meu estado. Você viu? Eu usei o acorde de quarto grau menor 6 para poder reharmonizar aquele trecho do hino. Você viu como as possibilidades são enormes? Um tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado, ele precisa conhecer esse acorde, porque a partir do momento que ele conhecer esse acorde, ele vai ver várias possibilidades em vários hinos, onde ele pode colocar, onde ele pode aplicar e transformar aquele hino que já é chato, que ele tá tocando ali todo dia, de um jeito chato, numa sonoridade muito mais legal. Você viu? Você já reharmoniza. Você já reharmoniza aquele trecho do hino, vira outro hino. Certo, galera? Agora, qual que é o melhor momento para um tecladista evangélico usar o acorde de quarto grau menor 6 para ele poder reharmonizar os hinos aí de um jeito avançado? Os hinos que ele já toca na igreja de um jeito avançado. Qual que é o melhor momento? Para mim, existem 3 momentos que são cruciais. Certo, gente? O primeiro momento é quando o hino vai terminar a estrofe ali, vai terminar a estrofe do hino no quarto grau. Quer ver um exemplo aqui, ó? Eu falei agora há pouco a respeito do hino da Aline Barros, aqui, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Você viu que ele terminou a estrofe no quarto grau? Então, gente, eu posso usar esse acorde menor 6 nesse final de estrofe. Ó, ele terminou no Sol, parou no Sol ali, ó. Eu posso usar o acorde menor 6 aqui, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Tá vendo aqui, ó? Tô no 7º grau, 6º grau, 5º grau. Você viu, ó? Eu usei ele aqui, ó. No 4º grau, parou. Você viu? Deixou o suspense. Deixei o acorde de 4º grau menor 6, que é super marcante, para começar de novo aqui, ó. Faz tempo que eu não vejo a luz. Viu? No final daquela frase, ali no final daquela estrofe, e ele parou aqui, ó, no 4º grau, você tem uma possibilidade, uma deixa para você colocar esse acorde. Tá vendo? Esse é um dos lugares. Um outro momento que um tecladista evangélico pode usar para poder reharmonizar o hino usando o acorde de 4º grau menor 6 é quando você está tocando um hino igual o grande ao Senhor e ele está no 1º grau, vai para o 4º grau, depois ele volta para o 1º grau de novo. Ele está aqui, ó, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ao invés de eu usar o 4º grau maior, eu posso usar o 4º grau menor. Grande, ó, vou trocar o maior pelo menor. Você viu que esse momento é bem legal? Você está no acorde de 1º grau, vai para o 4º, depois você volta para o acorde de 1º grau de novo. Ao invés de você usar o 4º grau maior, você usa o 4º grau menor. Que você transforma aquele trecho, aquela sonoridade do hino naquele ponto específico. Então esse é um grande momento que você pode usar o acorde de 4º grau menor 6º para você reharmonizar os hinos que você já toca aí na igreja. Um outro momento que o tecladista evangélico pode usar o acorde de 4º grau menor 6 para poder reharmonizar os hinos ali durante o culto, na hora que ele está tocando, é quando? No momento que ele está fazendo a introdução do hino. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Rompendo em Fé, no finalzinho aqui, ó. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você vendo? Aí pode ser que tenha um ministro lá falando na igreja, um ministro de louvor falando. Você vendo? Você está fazendo a introdução só com esses 2 acordes. Tá vendo? Quando ele voltar. Aí ele volta. Cada vez que a minha fé é Você viu? Você usou na introdução do hino. Você viu que eu usei o acorde de 4º grau menor 6
na introdução do hino, do Rompendo em Fé. Isso é um recurso que você pode usar muito. Muitos hinos você pode usar esse recurso. Por quê? Porque às vezes a pessoa está lá falando. Imagina você está na equipe de louvor, está tocando. E a pessoa começa a ministrar. Na hora que ela começa a ministrar, certo? Ela começa a falar e o tempo que ela fala é muito maior do que a introdução do meio. Imagina que Deus começa a usar o vaso lá e ele começa a falar muito mais do que o tempo da introdução do meio. Se você usar isso daqui, ó, você está sempre dando a deixa para a pessoa voltar a cantar de novo, voltar para a estrofe, voltar para o começo do hino, ou voltar no refrão de novo. Você está fazendo acorde de quarto grau menor 6, você está sempre dando a deixa para ele poder voltar, gente. Você entende que quando você usa esse acorde, você tipo assim tem várias possibilidades. Você consegue fazer esse acorde, usar esse acorde de diversas formas para você poder reharmonizar os hinos aí na sua igreja. Você viu por que é tão importante que um tecladista evangélico que quer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido conheça esse acorde? Porque ele pode usar esse acorde em 3 momentos especiais ali durante o hino. Ele pode usar em diversas formas durante esses 3 momentos do culto ali. Ele vai usar na introdução, ele pode usar quando o acorde vai para o primeiro grau e volta para o quarto, está no primeiro grau, vai para o quarto e depois volta para o primeiro de novo, ou então quando termina a estrofe do hino. Ele tem várias possibilidades de ele usar esse acorde de quarto grau menor com sexto para poder harmonizar os hinos que ele já toca ali na igreja. Agora, pessoal, existe um jeito errado que um monte de tecladista evangélico faz quando ele toca o acorde de quarto grau menor com 6. E, tipo assim, ele não consegue ver, ele não consegue notar todo o poder que aquele acorde tem, a sonoridade que aquele acorde traz no hino. Ele não nota isso daí. E sabe o que ele faz? Ele toca sem atenção. Ele toca desapercebido. Ele vai lá, apareceu o acorde lá. Vai tocar um hino na tonalidade de Mi maior. Vai tocar um hino na tonalidade de Mi maior. E qual que seria o acorde de quarto grau menor 6? Seria o quarto grau, seria Lá. Seria então o acorde de Lá menor 6. Aonde que muitos tecladistas evangélicos erram? Ele vai lá e pega o acorde ali, a tonalidade é Mi maior. Ele pegou o acorde, começou a fazer, e aí qual que é o acorde de quarto grau menor 6 em Mi maior? Seria o Lá menor, né, que é o quarto grau. 1, 2, 3, 4. O quarto grau de Mi é Lá. Então ele faz o acorde de Lá menor com sexta. Ele faz o acorde de Lá menor com sexta, mas ele não faz, nem presta atenção por que ele está fazendo. Ou então, outra possibilidade que ele faz é ele faz o acorde de Lá menor. Apareceu a cifra Lá menor com sexta, sabe onde é que ele erra? Ele vai lá e não faz o Lá menor com sexta. Ele simplesmente, eu já vi, cara, já vi muita gente fazendo isso aqui, ó. Apareceu o acorde de Lá menor com sexto lá, ele não faz o Lá menor com sexta, ele vai lá e faz somente o Lá menor. Porque para ele é mais simples fazer somente o Lá menor. Gente, e não é assim. Você tira todo o poder que esse acorde tem. Se você tirou a sexta do acorde, ou você está fazendo ali simplesmente tocando por tocar, você não está notando o poder de reharmonização que você tem na mão. Esse acorde tem um poder enorme de reharmonização. E se você não usa, se você ou não usa, ou faz por fazer, ou faz sem colocar a sexta, você está deixando tipo assim, um elemento muito poderoso de reharmonização, de que vai te fazer tocar no nível avançado 5 vezes mais rápido, você está deixando na mesa, você não tá jogando fora toda essa possibilidade. Então, gente, é importante que um tecladista evangélico, que ele, quando ele encontrar esse acorde de quarto grau menor 6, ele entenda, mano, tem um acorde de quarto grau menor 6. Ah, é com sexta? Vou fazer com sexta. Por que esse acorde está aparecendo aqui? Ele tem que saber, por que esse acorde está aparecendo? Porque ele foi trocado, ele tirou o acorde de quarto grau maior e colocou o quarto grau menor e trouxe esse som aqui. Por que ele está aparecendo aqui? Porque ele foi pego emprestado do campo harmônico menor e blá, 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 blá. É importante que ele saiba, que ele tenha o conhecimento, não simplesmente botar a mão lá e sair tocando. Durante muito tempo da minha vida eu toquei assim. Fazia o acorde, pra fazer, tá na cifra, mano. É isso aí, vou tocar, tá na cifra, o que importa é tocar. Não, gente, não importa, não é só tocar. O que importa é tocar e tocar com o conhecimento. Muitos tecladistas evangélicos erram isso. E olha, você não pode errar nisso. Você tem que tocar o acorde consciente, sabendo por que ele tá aparecendo no louvor ali, certo, gente? Porque a partir do momento que você conhece, você entende por que ele está aparecendo ali, você consegue aplicar aquilo não somente naquele acorde, não somente naquele hino, melhor dizendo. Você consegue aplicar em outros hinos, em diversos hinos, porque você sabe qual que é a função, qual que é o fundamento daquele acorde que está aparecendo ali. Galera, o que eu já vi de tecladista evangélico aplicando o acorde de quarto grau menor 6 errado, não está escrito, mano.
Não está escrito. Por quê? Porque ele aprende a fazer o acorde de quarto grau menor 6 e ele sabe que ele pode estar aqui, ó. Tonalidade da música é Lá, ele usa o Ré menor 6. Tonalidade da música é Ré, ele usa o Sol menor 6. Tonalidade da música é Sol, ele usa o Dó menor 6. Mas só que o que acontece? Depois que ele aprende, ele quer aplicar esse acorde a todo momento da música, ele acaba repetindo. Então ele tá aqui, ó. Jó, como pode ainda adorar se não dividir, abençoa esse Deus e morre. Botou aqui, daqui a pouco ele coloca de novo. No próxima vez que entrar um Dó, ele faz de novo, Dó menor 6. No próximo hino que ele for tocar, imagine que a tonalidade do hino seja, sei lá, seja Mi maior. Mano, quando ele for tocar que aparecer um Lá, ao invés dele fazer o Lá maior, ele faz o Lá menor com sexta. Aí ele usa todo o refrão ele usa. E aí, sabe o que acontece, gente? Fica carregado. Quando você usa o mesmo acorde sempre, em toda a estrofe, todo o refrão, você tá usando ali sempre, acaba ficando pesado. Imagine que você vai tocar aqui um hino da harpa, por exemplo, no jardim. No jardim Jesus Cristo clamava. Ó, ele fez o primeiro grau, depois ele fez o quarto grau, voltou pro primeiro aqui, ó. No jardim Jesus Cristo clamava. Ele vai usar aqui, ó. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E chorando ao Pai suplicava. E ele vai usando toda vez que apareceu o quarto grau, ele vai lá e repete. No hino da harpa ele faz isso, no segundo hino da harpa, no hino das irmãs que vai cantar ele faz, no hino de não sei quem, toda hora ele faz. Quando você usa diversas vezes, o acorde de quarto grau ele tem esse poder de reharmonização. Bem legal. Mas o poder de reharmonização está em você reharmonizar um momento específico do hino. Não é você usar toda hora, porque a partir do momento que você usa toda hora, já não é mais uma reharmonização, já faz parte da harmonização do hino. Acaba se tornando cansativo. Para quem ouve, aquilo acaba se tornando cansativo, porque você repete muito. Esse é um dos erros que tecladistas evangélicos cometem. Ele pega o acorde de quarto grau menor 6, que tem esse poder de harmonização, e ele usa toda hora. Sabe o que acontece? Já fica chato, fica cansativo, que todo mundo já sabe. Ele vai fazer agora. Agora, quer ver? Ele já faz. Acaba ficando chato. Todo tecladista evangélico precisa saber um jeito, uma forma de fazer o acorde de quarto grau menor 6 muito mais simples, muito mais fácil. E como que é esse jeito, pessoal? Você vai pegar qualquer acorde menor. Imagina você vai fazer o acorde de Dó menor. Como é que eu faço o acorde de Dó menor 6? Você vai fazer o acorde menor com sétima, que é o que você faz aí, e vai diminuir meio tom aqui, ó, na última nota, que é o sétimo grau maior, que vai se transformar no sétimo grau menor. Se fosse um acorde de Lá menor com sétima, e eu quero transformar esse acorde de Lá menor com sexta, eu diminuo meio tom aqui, ó, um semitom, tiro o meu Sol, que vai se transformar num Fá sustenido. Eu tô tocando um hino lá, eu quero fazer um acorde de Fá menor com sexta. Como é que eu faço ele rapidinho? Você pega o acorde de Fá menor com sétima, diminui meio tom, um semitom aqui, ó, na última nota, tá aqui. Fá menor com sexta. E isso serve para qualquer tonalidade. Ré menor com sétima. Diminuiu o meio tom aqui, ó, no Dó. Ré menor com sexta. Sol sustenido menor com sétima, por exemplo. Ó. Sol sustenido menor com sétima. Você diminuiu o meio tom aqui, ó, na última nota, na sétima. Virou Sol sustenido menor com sexta. Viu lá? Sol sustenido menor 6. É simplesmente você vai pegar o acorde menor com sétima e vai diminuir meio tom. Mi bemol menor com sétima. Você diminuiu meio tom aqui, ó, na sétima, ó. Mi bemol menor com sexta. Você viu, gente, como é simples? Essa é uma das formas muito simples de você poder fazer. Um outro jeito que um tecladista evangélico pode fazer o acorde quarto grau menor sexto para poder usar ali nos hinos é como um empilhamento bem simples. Se ele está tocando um hino na tonalidade de Lá maior e ele quer usar o acorde de Ré menor com sexta, ele não precisa dar esse salto aqui, ó, do Lá maior, ele vai para o Ré menor com sexto aqui, ó. Tá bom, gente? Como que é uma possibilidade bem simples? Ele tá no Lá maior, ele simplesmente faz o acorde meio diminuto que tá um tom acima. Como assim? Eu tô no Lá maior. Eu quero fazer o acorde de Ré menor com sexta, mas eu não quero dar esse salto aqui, ó, do Lá pro Ré menor 6. Eu posso muito bem fazer o acorde meio diminuto que tá um tom acima. Um tom acima do Lá nós temos o quê? O Si. Eu vou fazer o Si meio diminuto. Eu tô aqui, ó. Grande é o Senhor. Ó, o Si meio diminuto. É o Senhor.
Si meio diminuto. Se eu fosse tocar grande ao Senhor, por exemplo, na tonalidade de Dó maior, onde eu encontraria o acorde de quarto grau menor sexto? Fácil, simples, eu estou em Dó maior, eu vou fazer o acorde meio diminuto, um tom acima. Um tom acima do Dó nós temos o quê? O Ré. Ao invés de eu fazer aqui, ó, grande, Fá menor 6, é o Senhor e muito digno de louvor. Eu posso fazer o acorde meio diminuto que está um tom acima. Grande, um tom acima do Dó, nós temos o Ré, não é isso? Ó? Um tom acima do Dó maior, nós temos o Ré. Vou fazer um Ré meio diminuto, então. Grande, olha só. Ré meio diminuto. É o Senhor e muito digno de louvor. Se eu fosse fazer em Si bemol, por exemplo, onde está o acorde de quarto grau menor 6? O quarto grau do Si bemol seria o quê? Mi bemol, né? Isso aqui, ó. Ao invés de eu sair do Si bemol aqui, ó, e depois eu ir pro Mi bemol aqui, ó, Si bemol, depois eu vou pro Mi bemol, eu posso muito bem fazer um acorde meio diminuto que está um tom acima do Si bemol. Qual é o acorde que está um tom acima do Si bemol? É o Dó. Eu posso fazer o Dó meio diminuto aqui, ó. Viu? Por que você consegue fazer isso, gente? Porque é o mesmo acorde. Tanto o acorde meio diminuto, que está um tom acima aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um tom acima eu vou ter o Dó meio diminuto, certo? O Dó meio diminuto, quando eu tiro esse Dó dessa ponta e coloco esse Dó nessa ponta, eu vou ter o quê? Um acorde de Mi bemol menor com sexta. É o mesmo acorde, tanto faz o acorde meio diminuto aqui, ó, quanto o acorde menor com sexta, vai ser o mesmo acorde, gente. Então, se eu tiver em Lá, por exemplo, qual que é o acorde meio diminuto que está um tom acima do Lá? É o Si meio diminuto, que se eu tirar o Si dessa ponta aqui, ó, vai se transformar num Ré menor com sexta. Você se ligou? Se eu estiver tocando um hino na tonalidade de Fá, qual que é o acorde meio diminuto que está um tom acima do Fá? É o Sol meio diminuto. Se eu tirar o Sol dessa ponta aqui, ó, e colocar o Sol nessa ponta, que acorde eu tenho? Si bemol menor com sexta. É simples, gente. Quando você inverte o acorde, você vai ter dois acordes diferentes. Tanto faz o acorde menor com sexta ou o acorde meio diminuto. São os mesmos acordes, somente muda o nome por conta do baixo. Vamos dar um exemplo que você esteja no Ré. Você tem que fazer o acorde de Sol menor com sexta, que seria o quarto grau menor 6, né? Ao invés de você dar esse salto aqui, ó, do Ré, você saltar pra cá, você simplesmente está no Ré, você faz o acorde de Mi, um tom acima, Mi meio diminuto. Olha só. Bom, galera, é isso aí. Senta, coloca esse acorde de quarto grau menor sexta em prática, bota ele, começa a tocar ele nos hinos que você toca na sua igreja lá e ó, que você vai ver a sonoridade que vai acontecer. E é isso aí, a gente se vê na próxima Escola do Tecladista Crente. Um abraço, tchau.